Pois é, e o presidente Lula se reuniu hoje mais uma vez com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além de pelo menos mais outros 6 ministros de outras pastas, para tentar fechar as medidas de cortes de gastos. Ao longo da semana, já foram 4 reuniões da cúpula do governo sobre as medidas, para ajustar a questão fiscal. De janeiro a setembro, as contas do governo registraram um déficit de 105,2 bilhões de reais. Enquanto isso, o dólar segue valorizando, Hoje a alta da moeda americana foi de 1,09%, cotada a R$ 5,73 mais 7, enquanto que o Ibovespa mostra a preocupação, dos investidores em relação ao atual cenário, principalmente interno. Hoje, o Ibovespa recuou 1,60%, fechando o pregão aos 127.612 pontos. Vamos convocar então o Miguel Daoud, para mais uma vez a gente abordar esse tema, Daoud, porque nesse momento deve estar acontecendo a reunião, provavelmente vai se estender e qualquer medida deve ser anunciada só na semana que vem, ou seja, o mercado continua impaciente. Agora, fica difícil também, um governo que estabeleceu quase 40 ministérios, um governo inchado, nesse momento encontrar alguém disposto a abrir mão dos seus valores aí, Como é que o governo sai dessa enrascada, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, Petri, esse é um assunto árduo, um assunto difícil e um assunto complicado, mas nós vamos aqui tentar explicar o que está acontecendo. Em primeiro lugar, essa reunião que está ocorrendo, ou que provavelmente já deve ter terminado, não vai ter nenhum anúncio ainda hoje. Fica para a próxima semana, O que está acontecendo com o nosso orçamento? Além desses ministérios, além de despesas que o governo faz, tal, isso eu diria que é café pequeno perto da estrutura do nosso orçamento. O que acontece com o nosso orçamento? Você tem, por exemplo, a indexação do salário mínimo, que ela incorpora a inflação mais o crescimento. Então, nós vamos ter uma inflação, vamos imaginar, de 4,5%, mais 3,2% de crescimento. Isso vai dar uma correção próximo ali, já está em torno de 6 e alguma coisa, mas pode ser corrigido. E essa correção acaba indo também para os benefícios assistenciais, para os aposentados. Essa indexação no orçamento para outras despesas faz com que a despesa suba, como você gosta de falar, suba pelo elevador, e a receita pela escada. Então, você tem um diferencial entre receita e despesa todos os anos, que isso acaba indo para onde? Para a trajetória da dívida, que pulou de 71, 72 para 79 e vai continuar subindo. Se essa indexação no orçamento não for feita, vai ser muito complicado. Do outro lado, é evidente que a ideia do presidente Lula, que eu vou transmitir, isso é o que a gente tem a sensibilidade, Como eu acompanho e conheço bem o comportamento do presidente Lula diante dessas situações, eu vou dizer, o presidente Lula não quer fazer isso. Ele não quer tirar a correção do sistema previdenciário desindexar do salário mínimo. Então, o grande peso do orçamento não vai resolver. Então, são medidas paliativas, são medidas de enxugar gelo. Agora há pouco eu vi que talvez teria uma proposta de você corrigir o salário mínimo por a inflação mais 2,5%. Agora, tem outros aspectos. Por exemplo, a verba da educação e saúde. Você corrige essa verba pela arrecadação. Só que, às vezes, a arrecadação tem sazonalidade, E quando você corrige pela arrecadação e não pela inflação, você tem um outro diferencial de despesa que acumula nas contas públicas. Aí você tem, por exemplo, seguro-desemprego.
O seguro-desemprego nunca subiu tanto agora. Mas aí você me pergunta, mas Daúde, o emprego não está bom? Tá, mas então por que o seguro-desemprego está subindo? Alguma coisa está errada. Então, isso precisa ser visto. Mas não é em decorrência de uma necessidade de uma proposta de emenda constitucional que vai resolver isso. Então, o dilema que o presidente Lula está é exatamente esse. Eu quero a reeleição, para mim ou para alguém. Né? Eu quero a reeleição. E a gente sabe que ideologia ela é muito bonita para aqueles que podem ser ideológicos. Né? Eu tenho dinheiro, somente alguns parlamentares, né? Não só de direita como de esquerda, que recebe, que o Estado paga para eles, o senador 350 mil por mês, quer dizer, que o Estado gasta com eles, deputados quase 300 mil. Então, essa ideologia vale. Agora, para nós, né, eu diria, mais para o brasileiro pobre, onde tem 90 milhões de brasileiros na rede de proteção social, a ideologia não funciona. O que funciona é o bolso. E o presidente sabe disso. Então, ele não quer, ele quer achar uma forma de contemporizar, né, um possível desgaste político dele para você ajustar o orçamento, e aí estão discutindo isso, Petra. Agora, e o mercado já percebeu, não vai sair nada que vá fazer com que a trajetória da dívida siga para um baixo crescimento. Agora, nós temos o câmbio alto, né? Por uma série de razões. Nós temos a questão nos Estados Unidos, como meu amigo Silvio Campos colocou, né, que é uma preocupação, porque se lá vai ter inflação, sobe a taxa de juros, aí o dólar vai subir mais, o dólar subindo mais, as pessoas falam, mas é bom, porque nós vamos exportar mais, como está acontecendo. Carne bovina vai bater recorde de exportação. Vamos falar disso, carnes, inclusive, hoje. Né? Carnes, vai bater recorde. Por quê? Porque o nosso produto ficou mais barato. Então é mais fácil para o estrangeiro vir aqui comprar. E para nós está caro. É isso. E o caro para nós é a insatisfação. Então, eu acho que eu procurei ser muito bem claro, muito bem honesto nesse meu comentário. Estou dizendo, o presidente Lula está entre a cruz e a espada para tomar essa decisão. Por isso que essa semana toda ainda não saiu nada e vamos ver, né, como disse uma pessoa, essa montanha não pode parir um rato, porque senão a tendência de crise vai continuar. Enquanto o presidente Lula está entre a cruz e a espada, o povo está crucificado e com a espada já cravada na cabeça. Valeu, Daúde. Obrigado. Ou no coração, né? Ou no coração, né? Boa noite. Até segunda-feira. Ótimo final de semana, Daúde. Até segunda. Boa noite a você, boa noite a todos.